Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mais Saúde. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Dr. Verne, cirurgião plástico. Dessa vez a gente vai falar de um assunto muito legal, assim como foi o da lipo, e temos algumas coisinhas diferentes hoje na mesa para vocês verem. Dr. Werner, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer ter o senhor aqui de novo conosco. E eu tô adorando que o senhor já trouxe um monte de coisinha aqui. Eu tô Pra gente doida se pra divertir, apertar. não é verdade? Tô doida pra apertar Obrigado. aqui. Pessoal, como vocês podem ver, hoje nós vamos falar sobre prótese de mama, o famoso silicone que todo mundo adora. Dr. Werner, vamos lá. É uma cirurgia que a gente faz já há muito tempo, né? E eu trouxe alguns aqui para a gente dar uma observada, para a gente conversar um pouquinho mais atentamente, né? Então, assim, muito obrigado. A família Pestana toda de um carinho imenso. Então, estamos Imagina. aqui com o maior prazer para conversar com vocês, quantas vezes vocês quiserem, Ah, o senhor tá? já falando e eu aqui apertando já. Não, isso aqui é uma prótese de silicone, né? Eu gosto muito de conversar sobre a história das próteses de silicone, né? Então eu já tenho um contato bem longo com o silicone e das etapas e dos modelos e dos tipos de fabricação Uhum. que houve, né? Quando as pessoas perguntam sobre uma prótese de silicone, existe sempre aquele mito: doutor, isso aqui tem um líquido dentro. Isso Isso já que eu ia perguntar. teve um líquido dentro, né? As primeiras próteses que eu tive contato, eu lembro há muito tempo atrás com o meu finado chefe de residência, que era o Dr. Paulo, e ele teve a oportunidade muito de colocar as primeiras próteses que vieram aqui para o Brasil, né? O fabricante ainda era uma empresa chamada Dow Corning, e a Dow Corning fazia uma prótese que era um revestimento de silicone e a parte interna dessas próteses era de silicone líquido, muito próximo daquele silicone que a gente tem contato como se fosse um silicone industrial. É óbvio que na época ele já era um silicone estéreo, já existiam cuidados de fabricação, mas ele era realmente líquido. E isso tinha um inconveniente que quando as pessoas não trocavam essa prótese, né, ou se essa prótese rompesse por algum motivo, ele era um silicone líquido. E o Uhum. líquido poderia realmente migrar para outras áreas do corpo se ele não fosse removido imediatamente. Com o passar do tempo, a Dalcorning até saiu do processo de fabricação, né, e outras empresas, Johnson, empresas americanas, empresas francesas, né, começaram a produzir a prótese não mais com um líquido dentro, né, mas sim com um gel que a gente chama de gel coesivo, Que é né? esse aqui? Esse gel que está aí dentro. Então, se você, eu tinha até uma prótese cortada no meio para mostrar para as minhas pacientes como isso era feito, mas aí a moça da limpeza resolveu jogar fora, que ela achou que estava com problema, Hoje. né? Mas hoje, independente de ter ou não ter uma cápsula na parte externa, né, a prótese é de um gel coesivo. Como explicar um gel coesivo? É parecido com um mousse, como se fosse um mousse desse de Uhum. chocolate que você come no restaurante e você pode virar ele de cabeça para baixo e ele não vai escorrer. Ele é assim que é feita uma prótese hoje, né? E os métodos de fabricação também evoluíram. Enquanto antigamente a gente tinha uma camada só na superfície, hoje não. Hoje ele tem entre 6 a 8 camadas, o que dificulta muito mais, né? Um dos vídeos mais assistidos do meu Instagram até hoje foi uma brincadeira que eu fiz, que eu fiquei de pé, coloquei todo o meu peso, todos os meus 89 quilos em cima de uma prótese E ela e aguentou. ela não modificou, né? E a principal característica de você ter uma cápsula ou 6 cápsulas em uma prótese é que se você deformar ela por completo, deitar, amassar, o seu namorado pegar, acontecer um acidente de bicicleta, você cair, isso aqui não vai romper, né? E ele tem menos de 3 segundos, ó, para voltar ao formato original, né? Então, assim, as próteses são muito resistentes, né? É provável que você frature uma costela caindo de E bicicleta a e não prótese tá lá consiga intacta. mexer na sua prótese.
porque elas são muito Uhum. resistentes e essa resistência vai dar a você uma garantia que o formato da sua mama não vai mudar muito, né? Por isso que as pessoas gostam tanto da prótese de silicone, porque com o passar do tempo, a densidade de gordura e proporção de glândulas da sua mama vai mudando, mas a da prótese de silicone não. Então esse formato de mama será muito mais estável com o passar do tempo. E doutor, o que deixa assim definidinho o jeito como a mama vai ficar? É a técnica ou a prótese ela já vem com algum formato? Não, ela vem. Existem, né? Aqui a gente, hoje eu até, como eu deixei a encargo de outra pessoa para trazer as próteses, ele acabou esquecendo, né? Meu amigo Daniel. Mas, assim, as próteses podem ser diferentes quanto ao formato, quanto à superfície e quanto à consistência ou grau de preenchimento delas, né? Essa é uma prótese que o fabricante, eu não tenho nenhuma relação com os fabricantes, mas ela garante para a gente que ela tem 98,5% de preenchimento. O que significa isso? Que se ela for uma prótese de 300 ml, ela vai ter quase 398 ml dentro dela. Quando a gente olha essa daqui, o fabricante já fala para a gente que ele não vai ter nenhuma prótese de 300 ml exatamente os Com 300 ml. Ele vai atingir próximo dos 95%. Então, ele vai ter 5% a menos de volume do que teria a desse fabricante. Aí nesse caso, a alteração vai ser mais de sensação? Eu digo sempre assim, que existe uma conta. Quando você tem uma mama que tem 100 gramas e você coloca uma prótese de 300 ml, você quase que quadruplicou o seu volume original, né? Então, se eu tinha 100 e coloquei 300, o meu resultado final será a soma do que eu tinha mais o volume novo de prótese que você adquiriu, né? Então, se você fizer uma aritmética simples, você vai ver que a proporção de prótese em relação à quantidade de gordura ou de glândula que você tem, você fez 4 vezes o novo tamanho. Então, o formato da sua nova mama será muito mais o formato da prótese do que o formato da sua glândula original. Então, se você achava a sua mama muito achatada e tinha um formato ainda muito plano, como você adquiriu uma prótese como essa, que é um perfil super alto, a sua mama vai ter um novo formato. Mas se eu pegar uma mama que ele, na verdade, por exemplo, tinha 300 gramas e eu coloquei uma prótese, por exemplo, de 200, o formato da minha mama ainda será prevalentemente o formato anterior, porque a minha quantidade de gordura ou de glândula é maior do que eu adquiri na minha prótese. E o volume final que eu tenho não será 2, 4, 3 vezes esse formato. E aí o formato da minha mama será mais próximo com o meu formato original de mama que eu tinha. Que daí no caso é o que acontece com as reduções de mama. Com as reduções de mama. Quando a gente reduz e coloca uma quantidade, algumas pessoas chegam com um mito, que eu sempre gosto de desfazer. E depois a gente até marca para conversar um pouquinho sobre mastopexia com prótese. Eu sempre tenho um limite de quantidade que eu vou retirar dessa mama, né? Não vai existir muito aquela ideia de que eu vou remover todo o conteúdo de uma mama e vou colocar uma prótese no lugar. Eu sempre vou ter que deixar um pouco de parênquima de mama e eu vou colocar a prótese embaixo, para que eu tenha um formato mais harmônico, para que eu tenha um novo colo na minha mama, mas eu não posso simplesmente cavar a mama inteira, tirar toda a pele e tirar todo o conteúdo glandular e colocar uma prótese no lugar. Porque eu quero ficar só com prótese, não quero ficar com mama. Então eu preciso daquele coxim
de gordura ou de mama, até para que eu tenha uma estrutura melhor no formato da minha mama, né? A gente aqui não trouxe, eu não disponho de dizer para você, eu posso marcar outro dia para trazer, revestimentos diferentes. Quando eu olho essa prótese com mais atenção, ela chama para a gente a atenção que ela é uma prótese muito lisa, né? Essa prótese, na verdade, ela tem uma nanocamada, né? Aqui tem uma estrutura rugosa, mas essa estrutura rugosa é tão delicada que ela parece uma prótese lisa. Então ela tem uma indicação, né? Cada vez, quanto mais superfície rugosa eu tenho, mais aderente essa prótese vai ser e mais dificuldade de mobilidade ela vai ter. Então, quando eu escolho uma prótese muito lisa, eu sempre escolho uma mama com uma pele mais jovem, ou, por exemplo, uma pele de uma mulher que não tenha gestado antes. Isso quando eu falo de mulher, a gente também tem que lembrar que existe a cirurgia para a feminização do sexo masculino. Uhum. Então, existe também cirurgias que são indicadas e que é feita com o consentimento do paciente e a permanência ou o desejo de mudança de sexo, que a gente também realiza no sexo masculino. Certo? Então a gente não vai esquecer que prótese não é exclusivo das Pra mulheres mulher. também. Uhum. Mesmo que existem também as próteses que são próprias para dar um contorno e uma proeminência maior de musculatura também feita em homens. Então a gente não vai esquecer dessas próteses que não é o objeto hoje da discussão, mas que existem também. Tá? Tá. Quando a gente pensa em formatos, existe, eu não trouxe aqui porque o Dani não pegou, meu amigo Dani esqueceu, e existe o perfil baixo, que é mais indicado naquelas pessoas que querem um realce discreto ou apenas um complemento com o passar dos anos, ela não quer que fique uma mama muito marcada, não quer que fique uma mama que pareça que ela Que tem ela uma prótese, comprou, né? mas ela quer apenas completar aquele volumezinho que ela perdeu com o passar do tempo. E existem o perfil alto, que é bem próximo desse que está na sua mão, que é o perfil alto, que não é tão projetado para dar um contorno mais alto. E existe o super alto, ou alguns fabricantes chamam de corse, que é o mais alto de todos, em que a largura, né, não é tão intensa quanto a projeção superior. Então elas acabam dando mamas mais altas, mamas com um formato muito mais próximo daquela mama que a gente tinha quando a gente começou a ter mama, né, na adolescência, aquela mama bem alta. Uhum. E essas rugosidades, assim, então elas impedem que o silicone desça ou... Na verdade, quanto mais áspera ela for, maior vai ser a sua reação tecidual e ela vai grudar mais. Tá. Né? Então ela tem menos mobilidade lateral. Eu não trouxe hoje para vocês uma prótese que eu uso bastante, que é a prótese de poliuretano. Né? O revestimento de poliuretano ele não tem por objetivo aumentar a resistência da superfície, mas sim a aderência em relação à formação da cápsula. O seu organismo é muito inteligente. Então, na hora que você colocou uma prótese de mama, ela vai criar uma segunda capa orgânica, né, que vai limitar o espaço dessa mama, certo? E quando você coloca uma superfície mais aderente, né, igual você pensar, aspas, em um pneu que não tem frisos e um pneu que tem aquelas rugosidades, como um pneu para você enfrentar lama Sim. ou enfrentar alguma coisa mais. Quanto mais rugosidade ele tiver, mais ele vai aderir no asfalto ou no terreno que ele estiver andando. Então, uma prótese muito lisa é mais indicado para uma pessoa mais jovem, uma pessoa que tem uma quantidade de colágeno ou que essa mama nunca foi submetida, por exemplo, a uma gestação. Entendi. Porque quando você fica grávida, você vai encher os seus ácidos, né, que é aquelas mini mamas que estão formando a sua glândula mamária, e vai ganhar volume. Quando ela ganha volume, se ganhar muito rápido, ela pode provocar estrias, né? E de uma maneira bem simplória para explicar, a estria que acontece numa mama ou no abdômen, em qualquer parte do seu corpo, pode acontecer numa coxa, pode acontecer no bumbum, nada mais é do que a ruptura da estrutura elástica.
né? Então, se você distendeu muito e muito rápido, né, aquela estria rompeu a estrutura. Então, para brincar com uma correlação fácil, é aquela sua calça de elastano que você tem, que você emprestou para sua irmã, para a sua prima ou sua amiga, que era um pouquinho mais gordinha, ela usou 3, 4 vezes e a fibra distendeu. Uhum. Mesmo depois que você lavou e que você tentou usar, nossa, minha calça não está mais justinha, ela está mais folgada. Então, isso também vai acontecer na sua pele. E se você colocar uma prótese muito lisa em uma pele que tem muita estria, ela facilmente vai cair, né? Mas quando a gente estava brincando antes da gente conversar aqui e começar o programa, a gente falou, quem tem que te ajudar a manter sua mama por muito tempo é a disciplina de você usar uma roupa ou mais colada, como um top ou um sutiã, para que você mantenha o peso da sua mama. Não adianta, né? Você lembra que quando você começou a ter sua mama e você usou pela primeira vez um sutiã, sua mama ficaria paradinha o tempo inteiro se Uhum. você não tiver. Mas você está em movimento, está em atividade, está pegando peso, está caminhando, está correndo, e sua mama está adquirindo este balanço, né? E Sim. este balanço, ele pode e vai favorecer a queda da sua mama com o passar do tempo, né? As pessoas que são mais disciplinadas, é fácil da gente observar, por exemplo, a população indígena, ela não usa, não tem o hábito de usar sutiã, né? E você vai olhar uma mama de uma índia com 30 anos, parece uma mama de uma idosa quando você pega uma pessoa ocidental que tem o hábito de usar um sutiã. Sim. Então, se você não fizer esse cuidado ou esse preparo, sua mama vai ceder ainda mais se você adquiriu um peso maior nela. 300 gramas, 400 gramas de peso a mais vão te dar uma flacidez se você não tiver um cuidado com ela. E doutor, quem colocou, vamos supor, colocou a prótese com 15 anos, era o sonho, ganhou dos pais colocar, uma menina. Hum. Aí, nos seus 20 anos, ela engravida e ela tem o desejo de amamentar. A prótese vai impedir ela de amamentar? Não, porque, na verdade, a prótese estará embaixo da glândula mamária, né? Então, embaixo da glândula mamária, ela não faz parte nem está interagindo com a sua glândula. A sua glândula vai continuar funcionando, os ácidos vão continuar produzindo leite e você vai ter a sua estrutura mamária preservada. Uhum. Principalmente se você não colocou ela transareolar, né? Isso era um hábito muito comum nos anos 90, né? Abrir a areola e passar a prótese, o implante mamário pelo meio da mama, né? Quando você fazia isso, você corria um risco maior de não conseguir amamentar, porque você seccionava aquelas ligações entre o seu mamilo, né, e os dutos mamários. Então Uhum. você cortava. Como hoje, na maioria das vezes, a gente coloca muito mais ou pela axila ou pelo sulco mamário, que eu considero, né? Eu tenho uma preferência, porque acho o método mais fisiológico de você colocar uma prótese, ou submuscular, ou subfacial, ou subglandular, sem você atingir ou destruir nada da estrutura da sua mão. E para quem faz queloide? Porque a cicatriz é grande, ou tem outros meios Na assim? verdade, as cicatrizes hoje estão cada vez menores, porque você tem técnicas melhores e equipamentos melhores. Hoje você tem o próprio funil, que é uma estrutura de plástico que você passa e você não precisa de uma incisão tão grande. Hoje você usa válvulas iluminadas e fibra ótica para você colocar, então a incisão fica menor, né? Aham. Então assim, o queloide, ele não é médico dependente. Ele é dependente da sua formação de cicatriz, né? Existem dois tipos básicos de cicatrizes não muito desejadas, que é a cicatriz hipertrófica e o queloide. E isso é muito moderado por uma célula que você tem na sua pele chamado fibroblasto, né? Mas hoje você já tem algumas técnicas também e alguns métodos eficientes para você tentar reduzir o queloide. Se eu sei que você já fez um queloide na perna, que você já fez um queloide no braço ou uma outra estrutura, eu posso previamente à sua cirurgia
programar, por exemplo, para você fazer uma beta-terapia, que é um tipo de radiação beta que você faz especificamente para você evitar a migração desse fibroblasto. Existem também placas de silicone que você pode utilizar no seu pós-operatório para moderar a sua cicatriz, cremes com corticoide fluoretado para você evitar também dela crescer, né? E você vai prevenir. E é óbvio que a gente tem que explicar que este risco existe, Sim. mas é muito menor e pode ser previsto com uma entrevista boa, com uma consulta boa antes de você fazer. E, doutor, aquela técnica colocou a prótese de mama e em 24 horas você já tá erguendo o braço, escovando dente sozinha. Eu tenho algumas restrições a essa afirmação. Porque a técnica de colocação de prótese de mama, ela não mudou muito nos últimos anos. Uhum. Ou você vai utilizar abaixo da fáscia, ou abaixo da glândula, ou abaixo do músculo. Quando você coloca uma prótese de silicone, você vai abrir um espaço, ou como a gente chama tecnicamente, uma loja, que tem que ser proporcional ao tamanho do implante que você vai colocar, né? Na hora que você abriu esse espaço, essa parte lateral superior da mama, ela está um pouco fragilizada. Então, se você não tiver um cuidado no seu pós-operatório, você pode aumentar essa loja. Então, quanto à dor, hoje você usa até infiltrações, eu gosto bastante de fazer infiltrações, para você não ter dor, ou pelo menos não ter uma dor tão intensa quanto você tinha no passado. Mas a mobilidade da sua mama, eu sempre procuro colocar para minha paciente que, guardado limitações de abertura de braço, você pode fazer o que você quiser, né? A maioria das pessoas hoje trabalha com pouco esforço físico, então você não precisa ter muito cuidado. Mas realmente, eu vou dançar, eu vou colocar trabalhando o meu braço o tempo inteiro para cima. É óbvio que você tem uma chance maior de você ter uma expansão maior da sua loja original e você ter um resultado inferior a longo prazo. Então, se você puder, até a própria Sociedade Brasileira ia emitir vamos dizer assim, um boletim, né, informando que não é uma boa ideia você apregoar que você pode fazer todos os tipos de atividade como se não tivesse colocado essa prótese, porque na verdade você pode ter um resultado inferior. Riscos você não tem. Ah, eu vou ter um risco à vida? Eu vou ter um risco de sangramento? Eu acho que não. Mas você pode realmente ter um resultado inferior ao que você teria se você tivesse um pouquinho mais Pode de acabar cuidado modificando e ali, né? parcimônia, entendeu? Entendi, É a doutor. minha opinião, isso é uma Aham. coisa muito pessoal, é como você teve a sua formação, é como você segue os seus pacientes. Então, eu limito os meus pacientes a quer ir numa festa, você vai, quer ir no seu trabalho, você vai, mas não exagere, porque se você exagerar, pode ser que você perca o seu resultado que poderia ser excepcional Sim. por uma falta de cuidado. E, doutor, a posição, né, atrás do músculo, na frente do músculo, quem escolhe isso é o cirurgião ou o resultado que a paciente ou o paciente Olha, deseja? eu coloco hoje como uma escolha compartilhada, Tá. né? O que você tem de objetivo. Hoje mesmo a cirurgia da mastopexia foi exatamente por uma ausência ou talvez uma falta de conversa entre o colega que tinha feito a primeira cirurgia e a própria paciente. A colocação embaixo do músculo tem a sua indicação, né? E a indicação está muito mais relacionada ao tipo de atividade física que você faz do que a migração ou a queda dessa prótese com o passar do tempo. Porque uma das coisas que vocês podem depois ler com mais calma e observar na internet é um evento chamado dupla bolha, que a sua mama, se você tiver uma tendência de queda ou tiver uma inadequação no seu cuidado de pós-operatório a longo prazo, com aquela história de não usar o sutiã, de não ter cuidado com o seu implante, a mama pode cair sobre o próprio implante. Então, o implante pode ficar parado debaixo do músculo e sua mama continuar caindo
e você ter um evento que para mim é um dos eventos mais desagradáveis e mais difíceis de consertar, que é a dupla bolha. Os americanos chamam de double bubble, mas na verdade nada mais é do que a prótese em um lugar Fica fixo volumoso aqui, e a né? mama caindo, né? Aham. E algumas vezes, até como aconteceu no caso dela, a mama acabou, ela usava um tipo de roupa que pressionava de uma maneira inadequada a mama para baixo. Ela não usou uma faixa de pós-operatório e essa mama migrou para a parte superior, quase próximo da clavícula. Então, o resultado, algumas vezes, de uma mama submuscular pode ser desastroso. Então, eu falo assim, mamas muito finas, com volume muito pequeno, e que a mama vai, a prótese vai ficar mostrando muito, pode ser uma boa opção Uhum. submuscular. Mas não objetivando, eu vou colocar uma submuscular porque ela nunca vai cair. Sim. Eu vou colocar uma submuscular porque eu não preciso Vai mais ser usar nenhum mais sutiã. o Na hábito da verdade, paciente. vai depender do tipo de tórax, da Aham. espessura da mama, da quantidade de pele e de uma indicação muito particular para cada uma delas. Doutor, você já operou bastante homens que queriam pôr, assim, pra fazer a mudança de gênero sexual? Sim, E com eles, assim, é o mesmo cuidado que vai ter numa mulher. sim, a No mesma coisa. pós-operatório, A mesma mama pode coisa. cair do mesmo jeito. Normalmente, a paciente ou o paciente que está desejando a cirurgia, ele já amadureceu essa ideia, Aham. porque você não pode colocar com pessoas que ainda estão naquela fase de transição ou de dúvida. A maioria já usou estímulo hormonal e já tem um pouco de mama, e na hora que você coloca é para finalizar e dar um contorno que ele quer ou que ela quer a partir desse momento, né? E mulheres, assim, que tiveram câncer de mama, tiveram que tirar a mama, daí fica naquela de ter a vontade, né? De ter tanto, não só o mamilo ali de volta, mas a mama em si. O ato de colocar silicone poderia dar alguma repercussão negativa nela? É indicado? Não é Na indicado? verdade, a gente usa muito mais a experiência até dos americanos, até do que alguns estudos nossos, né? Os americanos sempre falam que a prótese é o método mais simples e mais rápido para você colocar uma prótese de novo, né? Um formato de mama de novo em você, de maneira mais simples. Então, os brasileiros ainda fazem muita reconstrução com o músculo das costas chamado grande dorsal ou com o TRAN, que na verdade é uma abdominoplastia que ainda está pediculada no músculo e que a gente gira para colocar ela na mama. Mas é mais trabalhoso para o Uhum. paciente, é mais longo o tempo cirúrgico, é mais longo e dispendioso o custo cirúrgico, e os americanos simplificam muito. Eles colocam um expansor e logo depois que essa pele ganha uma capacidade de espaço para colocar, a gente coloca uma prótese. Ou seja, a prótese em si não aumenta o seu índice de câncer de mama. Nossa, que legal. Então a mulher que perdeu, ela pode estar recorrendo a esse Pode estar método. recorrendo à prótese para fazer. É óbvio que Aham. eu trabalhei um tempo com reconstrução de mama, hoje eu estou um pouquinho afastado dessa área, porque eu acho que você tem que fazer o que você faz de melhor e o que você faz com mais repetição, né? Sim. Então, quem faz biscoito bem. Então, algumas vezes eu até passo para alguns colegas que trabalham exclusivamente com essa área, porque é uma área que você não vai fazer uma cirurgia dessa em um tempo só. Mas Uhum. a microtatuagem que você falou hoje é excelente, né? Você faz alguns retalhinhos locais só para fazer o mamilo, né? E a parte de colorir a mama e devolver essa mama para um contorno, todo hoje faz com o pessoal que faz micropigmentação muito, mas muito bem. Tem um contato que vem sempre aqui do Rio de Janeiro, que ela faz de maneira fantástica. Tem um rapaz chamado Diogo, que eu também recomendo bastante, porque ele faz trabalhos incríveis com tatuagem, tanto para pigmentar pós uma mamoplastia redutora ou pós uma mastopexia que aconteça um desbotamento da cor da areola, fica muito bom. Fica Que muito bom, legal. realmente. E assim, paciente, tanto homem quanto mulher, foi lá, colocou. Ele precisa mudar, ou ela precisa mudar o sutiã que costuma usar? Sim, com certeza.
A maioria das pessoas que estão acostumadas a usar, tem muita gente que usa aquele sutiã com enchimento, né? Aham, o Ou bojo. o bojo, ou um sutiã menor, e ela provavelmente ela vai ter que trocar todo esse guarda-roupa de sutiã. Mas aí, assim, tem algum que é melhor ou não? Por exemplo, com arame é melhor do que o sem arame? Ou Na aí vai da escolha verdade, da eu digo paciente? sempre que você precisa de um sutiã que tenha uma combinação conforto e sustentação. Eu gosto muito e costumo dizer assim, no seu pós-operatório, se você puder usar o sutiã cirúrgico pelo menos 90 dias, o seu resultado vai ser melhor. Passado esse tempo, tem algumas mulheres que até adquirem o hábito de, na hora de dormir ou na hora que está trabalhando, usar o mesmo cirúrgico, porque ele é muito bom, muito confortável e bastante, vamos dizer assim, resistente para te dar sustentação. Uhum. Mas esteticamente, um sutiã que eu gosto muito e é muito bom para você usar por um tempo maior é o sutiã meia taça. Ele te dá um colo bonito, porque ele está mais firme na parte inferior, com ou sem aquela presença do aro, ele vai te dar um resultado bem legal, esteticamente ele é bem bonito e vai te mostrar um colo bem mais marcado e bem mais desejável. E a prótese de mama, ela tira essa famosa pelinha que é assim do lado que incomoda? Ou daí entra algum outro procedimento? Algumas vezes, quando a gente tem, né, existem algumas mulheres que têm uma mama caudal, ou seja, ela tem tecido glandular também na lateral. E isso tem que ser corrigido com alguns outros procedimentos cirúrgicos. Uhum. Ou durante a masto, ou algumas vezes eu indico lipoaspirar a lateral, porque aí melhora aquela curva e tira aquele incômodo que a gente às vezes tem de ter um pouco de mama embaixo do braço. Ou até mesmo gordura, né? E aí você vai se beneficiar com um segundo procedimento. Na bariátrica, que fica muita sobra de pele, como que seria mais ou menos para colocar a prótese? Olha, depende, né, muito de que tipo de bariátrica você fez, né? Tem algumas bariátricas que são mais relacionadas à cirurgia de desabsorção intestinal e existem as bariátricas que são menores, como o sleeve, que você apenas reduz o tamanho do estômago e você não mexe tanto na arquitetura do intestino. Uhum. Quando você tem uma desabsortiva junto com uma restritiva, ou seja, o tamanho do seu estômago é menor e a área de absorção do meu intestino também é menor, aí as perdas ponderais são muito grandes. Quando isso acontece, na maioria das vezes você vai ter que usar o artifício de colocar uma prótese Aham. para substituir o volume perdido, porque são pessoas que perderam às vezes 70 quilos, 50 quilos, e existe aquele bariátrico que ele teve uma perda de 30%, né? Ou uma perda de 20% do peso, ele era uma pessoa de 100, cento e poucos quilos e agora ele está com 80, então esse pode ser até corrigido apenas com uma prótese, né? Mas a maioria das pessoas vai exigir alguma retirada de pele. A grande maioria acaba optando, tanto o médico quanto ele, por uma masto com uma prótese. Coloca a prótese para dar o volume e a masto para retirar o excesso de pele. Então são duas cirurgias em uma para corrigir. Sim, Que interessante. E doutor, fazendo uma brincadeira de verdade ou mito, é verdade ou é mito que dormir de sutiã deixa o peito mais para cima? sim. Na verdade, se você tem o hábito de usar o sutiã à noite, sua mama pode ficar um pouco mais firme por mais tempo, sim. Então, assim, na amamentação, né? Quando a mulher sair do período de amamentação, vai perder o volume, então pode ser que a mama já caia. Mas o ato da sucção, da amamentação em si, não é o que faz cair o peito. Não, Isso não. poderia ser corrigido se ela Não usasse é o sutiã. hábito da sucção. A gente tem basicamente três tipos de mama. Tem a mama com prevalência gordurosa, ou seja, uma mama que quando você ganha ou perde peso, ela cresce ou ela diminui. Uhum. Tem a mama glandular, ou seja, uma mama que depende muito do seu estímulo hormonal, tanto durante a menstruação quanto durante a gravidez. E tem a mama mista, que é a mama mais frequente, que ela tem gordura e glândula. Então ela responde tanto O ao ganho de estímulo de peso e hormônio hormônio. quanto ao ganho de peso.
né? Como você pode ter essas 3 mamas pela sua herança genética, né? Existe aquela mulher que você encontra na mama, é uma mama dura, mesmo grande, é uma mama bem firme, Sim. né? Você dá um abraço na sua tia e você, nossa, que Seus mama, airbags estão me ela, sufocando. ela parece bem firme. Então, essa é uma mama com predominância glandular. Já aquela que toda vez que ela ganha 5 quilos, a mama cresce. Toda vez que ela perde 5 quilos, a mama murcha. Então, esta é uma mama com predomínio gorduroso. Uhum. E a mama que sofreu a amamentação é uma mama que vai depender. Tem algumas mulheres que têm tendência a ter muito leite, a mama muda muito, cresce muito. E já tem aquela mulher que ela quase não produz leite, né? Mesmo que o filho estimule ou que tenha dado peito, ela não produz leite suficiente. Então é uma mama que muda muito pouco durante a gestação. Então, o ato de sugar em si da criança ali Não não é, não interfere é em o nada. responsável. É muito mais É a mais o corpo. capacidade que você tem de produzir leite e que cresceu muito. Tem mulheres que durante a amamentação a mama fica gigante, fica Sim. enorme. E depois que acaba a gestação, ela perde aquele volume todo. Então, às vezes ela vai precisar tanto de uma colocação do implante como a retirada da pele, que a gente costuma chamar de mastopexia com prótese. Aham. E tem alguma tendência na procura de colocar silicone? Assim, no formato, no tamanho? Hoje vamos dizer assim, o- tem uma expressão que eu não gosto muito, que é a mama marcada. Mama marcada é aquela mama que tem muito polo superior, mas a gente tem que explicar que isso tem que depender mais da sua pele e do formato do seu Aham. tórax para a gente escolher a melhor prótese para você. Porque se a gente colocar uma prótese com uma tendência muito de base pequena e muito alta, ela vai ficar estranha dentro de uma mama muito larga, né? Então a gente tem que falar para ela, olha, a gente vai ter que optar por uma mama que tenha também um pouco de largura, uma prótese que tenha um pouco de largura, senão o formato não vai ficar legal. Vai Uhum. ficar muito parecendo uma torre e a tendência dessa mama cair, né, como se fosse uma torre de Pisa, vai ser muito grande. Então, às vezes a gente tem que usar uma base maior, porque o seu tórax já é mais largo, a sua mama já precisa de um pouco mais de largura do que de tanta altura. Mas a tendência maior hoje é que elas preferem próteses que tenham mais projeção. Sério, eu achei que queriam algo mais. Largo? É, Não, sabe não, assim, não. mais. Deixa mais natural pra ninguém não A perceber maioria das pessoas quer que a mama pareça que tenha uma que prótese. tem. Nossa, que Eu acho engraçado. o desejo Ah, vai do vamos dizer assim, paciente, a né? gente tem uma tendência muito grande de seguir a linhagem americana. O brasileiro não parece muito com a imagem do europeu, que quer uma mama mais discreta. O brasileiro quer muito parecer com o americano. Quer uma Dodge Ram, quer uma mama que pareça mais alta, Quer quer, botar o biquíni, querem que quer trocar veja de que tá. carro todo ano, porque a lanterna não é mais amarela, agora é vermelha, a vermelha já mudou para cor de rosa, não é assim? Que divertido isso. Eu tô apertando o tempo todo, que eu achei Pode muito apertar, gostoso. vamos deixar uma com você pro final de Gente, semana, depois você me devolve. eu vou pôr em casa, eu vou sair tirando foto e falar que eu coloquei Sim, vamos silicone. testar se as colegas vão gostar e pronto. Doutor, quanto, assim, em média leva a cirurgia em si? Quanto tempo Uma o senhor cirurgia fica? de prótese de mama por volta de uma hora e pouco, não é uma Rápido. cirurgia muito longa, não. Nossa, é bem rápido mesmo. E a cada quanto tempo a mulher teria que trocar, ou o homem teria que trocar a Ó, prótese? hoje a maioria dos fabricantes fala sobre uma coisa chamada Lifetime Guarantee, mas isso tem a ver com garantia de fabricação. Tá. Eu digo sempre que o seu celular ele não é eterno, apesar dos maioria dos fabricantes grandes, Samsung, LG, Apple, ele diga a você que a garantia é por tempo ilimitado, mas ele tem uma vida útil, né? E o silicone ele tem uma característica muito interessante. Aqui não tem outro material que não seja silicone. Uhum. Então eu já tive a oportunidade de ver a técnica de fabricação disso. Esse gel, ele é submetido a um aquecimento e um resfriamento muito rápido por várias vezes e vai formando as camadas de revestimento. Então, isso daqui não tem outro material. Então, a gente sabe que por uma lei de química que o silicone interno e o silicone externo estão em proporções diferentes e em consistências diferentes.
Então, o único material que pode dissolver silicone é silicone. Então, a gente sabe que com o passar do tempo, essa capa vai afinando de dentro para fora, Entendi. né? E com a minha experiência de tempo, as próteses mais longas de vida útil que eu tive foi por volta de 23, 24 anos. Então, eu ainda não vi próteses de 30 anos com uma resistência preservada. Assim como se você disser que o pneu do seu carro não vai ficar, mesmo que você não rode, levante o seu Fusquinha e deixe lá por 40 anos, na hora que você baixar ele no chão, a chance dele explodir é maior. Aham. Então, uma prótese eu recomendo que você faça uma revisão cirúrgica ou troque ela nessa faixa, por volta de 20, 20 e poucos anos, você pode precisar trocar. Apesar Então, dos fabricantes dizerem que ela vai ficar a vida inteira, eu não acredito, porque o é. fenômeno é físico-químico. Então, a parte de dentro é maior, em maior quantidade, Aham. e a parte de fora tem 30, 40 gramas. Então, com o passar do tempo, o que vai prevalecer é o gel. O que não quer dizer que esse gel vai migrar para nenhum lugar, mas ele estruturalmente vai perder essa característica que a gente falou no início, que é deformou, Volta voltou rápido. rapidamente ao formato original. Então, quando essa capa não existe mais, se você apertar ele, ele vai ficar deformado. Se você deitar em cima, ele vai ficar amassado. Entendi. Então, a gente vai perder o melhor dele, que ele está o tempo inteiro com a mesma forma. Então, esse negócio de assim, a cada 5, 10 anos trocar, Não, vai das isso era uma ideia mais das antigas. próteses mais antigas, né? Hoje Essas eu aqui, tirei, 20 anos de boa. sim, eu tirei próteses até da minha cunhada, ela estava com 23 anos de prótese e a prótese Meu estava Deus, é íntegra, bastante inteira, tempo. sem nenhum problema. Mas já precisava trocar, ela já ficar amarelada. Essa mesmo não é uma prótese nova, né? Você vê que uma prótese nova, ela é completamente incolor, parecendo cor Ah, de então esse água. amarelo dela Esse é o amarelo, tempo. na verdade, é o tempo. Isso aqui a gente chama de um fenômeno chamado bleeding, né? Ela acaba trocando um pouco de substância com seu próprio organismo, né? E Entendi. ele acaba amarelando a parte interna. Então, se existe esse movimento de troca, existe também um movimento de perda de qualidade da estrutura dela com o passar dos anos. Entendi. Nossa, achei interessante. Eu achei que o líquido de dentro que influenciava na cor. Então Não, não, então não. todas elas vão vir assim Todas elas, quando branquinhas. elas chegam novas, elas são completamente incolores e com o passar do tempo ela vai adquirindo essa cor mais amarelada. E a mesma coisa da lipo, ela não tem uma faixa etária mínima e máxima para Não, ser eu acho que colocada. assim, você tem que ter a sua adolescência completa, né? As mulheres, elas atingem a maturidade tanto de altura quanto de formato de corpo por volta dos 15 anos, né? E antes disso não seria legal você estar colocando Aham. uma prótese. Mas depois dos 15, 16 anos, isso é tranquilo, porque ela Aí não vai até. mudar mais, né? Se você reparar bem, a altura que você adquiriu com 15, 16 anos, você não vai mudar. Diferente do homem, que ele vai continuar crescendo e as estiradas de crescimento dele são mais tardias, né? Uma criança, um menino de 11 anos, ele ainda é com cara de criança. Já uma menina de 11, 12 anos ela já tem o corpo bem próximo do que ela vai Sim. ter na maturidade dela. E doutor, se o paciente se arrepender, falar, não, não gostei, não me adaptei Ah, e o tirar. famoso explante, né? Isso aí é legal da gente falar. Mas o explante você tem que saber assim, você já se acostumou com um volume, né? E a sua mama já distendeu por um tempo. Se você fizer um explante precoce, num período menor do que 3, 4 anos, a sua pele tende a regredir. Você pode usar algumas técnicas, colocar gordura, colocar Uhum. algumas coisas para substituir. Mas na maioria das vezes esse explante esteticamente não é tão bom quanto o resultado que você tinha com a sua prótese. Isso Daí tem que tem. ficar bem claro Aham. na hora que você vai tirar. Eu tive uma paciente que a gente acabou removendo a prótese dela o ano passado e porque ela psicologicamente se sentia desejada demais. Como ela era muito religiosa, isso começou a incomodar e dar uns conflitos dela. Eu até pedi que ela passasse de um psicólogo, conversasse antes se ela realmente queria remover a prótese e voltar ao estágio anterior para ela ter certeza do que ela queria fazer. Ela passou no psicólogo, o psicólogo aprovou, a gente acabou retirando a prótese dela. Daí pra
depois corrigir isso e faz outro tipo de Ou cirurgia você para faz uma recorrer. mastopexia, ou você tenta colocar um pouco de gordura, se você tiver essa gordura para você doar de uma área ou de uma lipo, assim como a gente comentou Sim, daquela ideia da lipo no último programa. muito, muito interessante, doutor. Doutor, muito obrigada por ter Nada. trago, adorei ficar apertando. Ficamos à disposição, ficamos em débito de depois trazer uma Com dica. certeza, quero ver os outros formatos, quero ver aquela da outra que o senhor Sim, comentou. o formato, existe formato de gota, existe formato natural, que é muito pouco utilizado no Brasil, porque é uma prótese que simularia uma mama normal, ou uma mama sem a presença do silicone, e a brasileira não gosta muito disso. Como o senhor disse, a brasileira quer ir para o americano, né? Sim. Doutor, muito obrigada por mais uma presença sua aqui. Pessoal, fiquem à vontade para ir no Instagram Me acompanhe no do nosso doutor. Instagram, né? Visita a gente lá no Sky Towers, no consultório 28, ou com a gente lá na Pestana. Pessoal, foi um 208, prazer. desculpe, fui corrigido. Imagina, é consultório novo, Porque gente, então coisas que são quase que ao vivo são assim, naturais. acontece, tá tudo bem. Pessoal, esse foi mais um episódio. Fique à vontade para ir no Instagram do doutor, mandem perguntas por lá, podem mandar perguntas por aqui. Os dois canais vão estar dispostos a ouvir as suas perguntas, a respondê-las também. E também deixem sugestões do que vocês querem que ele traga no próximo programa. Como vocês viram, ele é cheio de trazer as coisinhas. Eu tô achando interessante. Eu já vou pegar uma, que eu quero ficar o final de semana vendo Isso, como seria. Vamos com o par. Por favor, vou tirar a foto e postar no Instagram. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo. Por favor, volte mais Obrigado vezes. a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.